Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala com vocês é Douglas Fabiano, do canal A Vida Como Ela É, o seu canal de notícia e opinião. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a seguinte notícia: Eduardo Costa denunciado por estelionato. Antes de eu estar aprofundando na notícia, peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem o vídeo e deem uma força aí para o nosso trabalho. Bom pessoal, Eduardo Costa denunciado por estelionato. Eu vou estar lendo agora notícias para vocês que me assistem entender e depois eu vou estar colocando também imagens aí do imóvel em questão que é alvo de denúncia. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o cantor sertanejo Eduardo Costa e o cunhado dele Gustavo Caetano Silva por estelionato. A denúncia foi distribuída nesta segunda-feira na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte e ainda não foi analisada pela Justiça. As investigações começaram em 2017. Segundo a Polícia Civil, Eduardo Costa negociou um imóvel em Capitólio, no sul de Minas, em troca de uma casa de propriedade de um casal, na região da Pampulha, capital mineira, avaliada em 9 milhões. Na época, a polícia afirmou que o imóvel em Capitólio valia entre 6,5 milhões e 7 milhões. No entanto, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o terreno foi avaliado em 5,6 milhões. A diferença entre os valores seria paga pelo cantor com uma lancha, um carro de luxo e uma moto aquática. Ao tentar registrar um imóvel em Capitólio, cerca de 4.000 metros quadrados, o casal soube que era alvo de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, de uma ação de reintegração de posse, com pedido de demolição de construção ajuizada por Furnas Centrais Elétricas. Em 2018, ao prestar depoimento no Departamento Estadual de Investigação de Fraudes, em Belo Horizonte, o sertanejo afirmou que não agiu de má fé e que o casal sabia das condições do terreno. Na mesma época, o advogado dos compradores, Arnaldo Soares, negou que os clientes soubessem que o imóvel era alvo de ações judiciais. O advogado afirmou que representa o casal nessa terça-feira, que Eduardo Costa confirmou em juízo que os advogados dele em São Paulo redigiram um contrato de negociação. Segundo ele, no documento consta que todos os bens dados pelo cantor para o pagamento estavam livres e desembaraçados de qualquer ônus. Segundo o advogado do casal, ele também está tramitando na justiça uma ação na esfera civil que o casal pede o pagamento de uma multa prevista no contrato e de indenização por danos morais e materiais. O Ministério Público de Minas Gerais disse que não vai se manifestar. E a assessoria do cantor também que falou que não vai se pronunciar pelo assunto. Bom pessoal, eu vou estar colocando aí agora algumas imagens aí do imóvel em questão. Bom pessoal, conforme vocês viram aí nas imagens, né, é uma excelente casa aí na beira ali do Largo de Furnas. Todo mundo sabe que Capitólio, perdão, né, é conhecido aí como os Canyons brasileiros, lá uma região muito bonita, né? Então um lugar aí muito interessante de se morar e de se viver ou até mesmo de se passar os fins de semana. Eu acho o seguinte, né, avaliarmos aqui no vídeo se o Eduardo Costa agiu ou não de má fé não é o nosso papel, isso é o papel da justiça. O que eu penso é que, claro, quando você vai fazer uma compra de um imóvel num valor tão alto, na casa de milhões, você tem que buscar ali todos os mínimos detalhes. Talvez tenha faltado sim para o casal buscar todas as informações, certidões de ônus, matrículas do imóvel. Além de que, casas e construções desse tamanho em locais assim, que são muito próximos na natureza, a gente tem que ficar atento realmente se foi autorizado ali construir, que é um ponto aí do processo. Aqui tudo indica, já tem até o pedido de demolição mostrando que não deveria ser construído aquele imóvel ali com aquele tamanho, com aquela estrutura naquele local, até onde a gente entende ali. Claro que a gente teria que avaliar o processo como um todo e não é nosso papel aqui. Agora, é claro que o sertanejo, ele poderia sim, se caso ele soubesse, a gente não está afirmando aqui que ele sabe ou não, ter passado aí para os compradores possíveis problemas que tinham o imóvel na hora do registro, né? Então ele afirma que o imóvel não tem nenhum problema, mas há sim uma ação informando que existe sim uma questão aí nessa compra do imóvel. Então o que acontece é o seguinte, eu acho que o cantor, por ser uma figura pública, ele tinha que fazer tudo e o possível para qualquer
fato que ele esteja comprando ou vendendo, independente se seja uma casa, uma moto, um veículo, está fazendo ali da melhor forma possível para que isso não cause nenhuma repercussão, né? Então eu até imagino que o Eduardo Costa não tenha agido de má fé, mas também não me surpreenderia se ele tiver ocultado essa questão, porque assim, às vezes na hora da venda, o vendedor ele tenta ocultar algumas coisas do comprador. Então a gente não sabe. O melhor, de fato, seria que nessa questão de negociação, o Eduardo Costa tivesse sido mais transparente o possível. Dá a entender que em algum ponto ele não foi. Se ele agiu de má fé ou não, só o Ministério Público aí de Minas Gerais vai saber informar pra gente, e a gente vai estar sempre acompanhando aí, trazendo a notícia assim que ela tiver alguma atualização ou que o fato tiver um desfecho, para falar aqui se o Eduardo Costa ou não tinha razão nessa questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e peço sempre aí que compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos buscar aí essa meta de 500 inscritos. Um forte abraço a todos e até a próxima!